vamos pegar aqui, dólar, Bitcoin barra dólar. Bitcoin barra dólar, pessoal, para quem está iniciando aí, se introduzindo aí no mercado de criptomoedas, a gente utiliza análise gráfica, análise fundamentalista e análise macroeconômica atualmente para tomar decisões sobre possíveis movimentos de preço. E no final agora da live eu vou adicionar uma coisa interessante aqui, ó, para vocês, tá? Toda live a gente vai falar então sobre as estratégias do mês, tá? Como se proteger e aproveitar o momento de agosto. Então eu vou explicar aí para vocês como é que a gente vai fazer exatamente isso, tá? Então, pessoal, num primeiro momento, o que me bate o olho, né, é o Bitcoin tentando fazer topos e fundos ascendentes. Então, topos e fundos ascendentes, topos mais altos, fundos mais altos, né? E agora, recentemente, numa sequência aqui de praticamente 7 dias, na entrada do mês de agosto, nós tivemos um mercado um pouco mais perdendo força compradora e lateralizando ao mesmo tempo que ele perde volume. Então, ele está entrando em um padrão de lateralidade, movimento lateral, né? Como cada barra que vocês estão enxergando aqui representa um dia de movimentação do preço, barras verdes é abertura do preço a um valor mais baixo, fechou no dia a um valor mais alto. Então, esse foi um dia de alta. O vermelho é barra que o dia começa o valor mais alto, 23 mil dólares, por exemplo, nesse exemplo aqui, e terminou o dia em 22 mil. Então, essa movimentação, esse conjunto de dias, né, ele diz muito sobre como está a tendência do mercado. Pois bem, depois da gente ter grandes quedas ao longo desse ano, então a gente teve esse primeiro grande semestre de queda, né? Nós estamos com o mercado agora tentando construir uma capitulação de fundo, ou seja, tentando entrar em um período lateral. Esse período lateral ele é um período de oportunidade de longo prazo, ou seja, geralmente indicadores que vão trazer a indicação de compra para que você tenha um resultado positivo o seu capital daqui a 1 ano ou 2 anos ou até 3 anos, ou seja, quando o mercado começa a voltar em uma tendência de expansão econômica. Porém, nós estamos em um período de possível recessão econômica, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que são os mercados que mais compram e movimentam no mundo todo, né? Os países mais ricos. Tá? Então a gente tem basicamente, com todo o contexto geopolítico global, guerra da Ucrânia, Rússia, a tensão entre Estados Unidos e China, com a representante Nancy Pelosi indo para Taiwan. Então nós temos todos esses contextos e o mercado ele está num ponto que eu chamo de indecisão, indefinição, tá? Então se a gente pegar agora e sair do gráfico diário e entrar no gráfico mensal, a gente vai ver a seguinte questão. Depois de muitos meses de baixa, uma sequência bem longa de baixa, nós tivemos o mês de julho como um mês positivo, certo? Esse mês positivo, ele não conseguiu ainda chegar numa região crítica de reversão, que é o quê? Romper a região 618 de Fibonacci desse último movimento do mês passado. E isso a gente pode dizer, enquanto o Bitcoin não passar os 25 mil dólares por unidade, ele não vai ameaçar uma reversão até os 28 mil ou 30 mil, tá? Ele não vai voltar para os 30 mil. Então, se o preço não ultrapassar a zona de 25.300 dólares, o BTC não vai voltar a subir no curto prazo. Isso é muito importante explicar e deixar claro para vocês. E com as notícias que estão saindo, que estão sendo não contradizentes, mas que vão fazer com que o Fed possa fazer um apertamento quantitativo maior do que o esperado a partir de setembro, nós podemos ter aquilo que a gente chama de padrão gráfico de beijo da morte. O beijo da morte é um mês que tenta fazer uma reversão, tenta fazer o pullback, tenta fazer o rompimento da média 0,618 aqui da FIBO e não consegue invalidar essa grande queda da baixa. Isso significa que se ele fechar o mês com um doji vermelho ou um doji mesmo, um mês indefinido, tá? O que é um mês doji? O preço de abertura e de fechamento do mês ficou muito parecido. Então vamos imaginar que começou no início do mês agora de agosto, o preço do Bitcoin começou com 23 mil dólares e 23.100 dólares, tá? E aí chega no final do mês ele termina com 23.400 dólares, ou seja, ele teve uma pequena movimentação, né? Um pequeno fechamento de alta no mês de agosto. Se acontecer isso a gente chama de mês doji, mês indefinido, mês que tanto vendedores e compradores eles estão numa expectativa de equilíbrio, tá? Porque o gráfico ele representa o interesse, né? E a intenção
de compra e de venda de diversas pessoas no mundo todo, diversos investidores, diversas capacidades diferentes. Muito bem, senhores, então nós temos aqui o preço do Bitcoin abaixo da região 0,5 de FIBO ainda, 23.600 é a região 0,5 de FIBO desse último movimento do mês anterior. É uma região extremamente interessante, por quê? Porque para a gente ter uma continuidade de alta, a gente teria que romper muito forte os 23 mil, passar dos 25 e voltar lá para 32 mil dólares para dizer que o preço estaria tentando ameaçar uma retomada de alta. Eu quero que vocês prestem atenção nesse buraco aqui. Se o preço conseguir romper os 25 mil dólares aqui, a primeira região que ele vai atingir é os 28 mil. E ele vai tentar ficar negociando entre 28 mil e 32 mil. Como é que eu sei disso? Porque aqui é o maior volume de negociação, de interesse de negociação. Então, se a gente romper essa resistência dos 25 mil, nessa região de FIBO, o preço provavelmente iria rapidamente, em alguns dias e algumas semanas, às vezes principalmente em alguns dias, a 28 mil e começaria a ser negociado dentro desse range aqui, ó, 28 mil e 32 mil. Tem um detalhe muito importante dentro dessa região. Essa é uma região de resistência semanal. Se o preço do BTC voltar acima de 32 mil e ele ficar acima de 32 mil e começando a subir, né, acima de 32 mil, ele volta a ter uma tendência de bull market. Tá? Então, o bull market, que é aquele mercado de expansão, onde todo mundo fica rico, né, onde qualquer animal de seios vai lá, aperta o botão e compra, acaba ganhando dinheiro, é quando ele rompe essa região. Então essa é a região de resistência majoritária. Tá? Essa é a principal resistência do ano do BTC, esses 32 mil, que é entre 32 e 34 mil dólares, que é essa resistência semanal. Enquanto o BTC se mantiver abaixo de 32 e 34 na resistência semanal, ele vai voltar a ter tendência de baixa semanal. Então, isso significa que ele poderia voltar a subir e continuar o seu rally de alta até 32 e 34 mil. Eu acredito que ele vai continuar em rally até 32 e 34 mil? Não. Apenas se os dados econômicos e macroeconômicos no mundo todo mostrassem sinais de recuperação. Alguma coisa nesse sentido, tá? No momento, não. No momento, não acredito que vai ter demanda suficiente para romper os 25, 26 mil dólares. Mas essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Então, eu estou procurando oportunidades para captar movimentos laterais, tá? Sem fazer day trade, nem swing trade, tá? Mas eu estou tentando captar movimentos laterais e entendendo que vai ser um mês, na minha opinião, um mês doji. Um mês em que vai fazer a abertura e o fechamento com o preço muito próximo, tá? Sem grandes evolução no preço. E aí a gente pode vir no gráfico diário aqui, fofoletes, e vamos fazer o seguinte interpretação aqui. Quando o preço vem e tenta entregar bastante alta e fazer o rompimento dessa região, né, dessa resistência aqui que vocês estão, então a gente vai pegar esse gap aqui, ó, esse buraco de negociação aqui, ó. Essa é uma resistência massiva, tá? Dessa resistência, se a gente romper, a gente vai parar lá rapidamente nos 28 mil dólares, tá? Então, se a gente romper os 24 mil aqui, 24.800 por aí, com força, a gente vai parar lá nos 28 mil. E aí a faixa de negociação vai ser entre 28 e 32. Conforme eu expliquei para vocês, ele vai beijar, né? Vai tocar a resistência semanal. Só que para ele sair dessa negociação aqui, ó, desse volume aqui, percebam que esse volume aqui, ó, ele de negociação, ele é maior do que esse aqui, correto? Tá vendo que o tamanho dele é maior? Então, esse volume de negociação é onde está a maior parte dos investidores. O interesse comprador e interesse vendedor está aqui. É aqui que a briga é grande. E por isso que ele não conseguiu voltar a romper essa resistência rapidamente. Ele não conseguiu fazer essa... Por quê? Porque tem um equilíbrio muito grande entre comprador e vendedor. Dessa forma, a expectativa é a gente continuar num canal que vem se formando aqui, que é esse canalzinho aqui, tá? E que muitos podem interpretar como uma bandeira de baixa, podem interpretar de várias formas, né? O que é importante se analisar aqui? O importante, e esse é um price action que vocês têm que lembrar para se preparar para setembro, outubro em diante, pois vai evoluir ainda esse preço, né? Percebam que as barras, a partir que entrou em agosto, as barras vendedoras, elas estão bem fraquinhas. Tá vendo que elas estão bem pequenininhas?
E a barra compradora, ela está menor do que as barras anteriores, antes dela entrar no mês de agosto. Tá vendo que essa barra é verde, ela é menor do que essas barrinhas verdes aqui? Pois bem, isso significa que nós estamos entrando num price action de lateralidade. O preço está sendo controlado pelos vendedores e controlado pelos compradores na mesma proporção. O mundo está dividido, o mundo de investimentos, né? Nesse contexto, a tendência é que chegue até o final do mês com essa velocidade de mercado. O mercado ele não exploda para nenhum lado. Que ele vai explodir no próximo mês. Então, provavelmente, o que eu quero dizer é, dentro desse contexto de price action que eu vi aqui nessa primeira semana de agosto, me parece que nós vamos ainda ficar presos dentro desse canal por um tempo, tá? Em lateralidade. E quando ele perder, e isso pode ser no próximo mês, tá? Vamos imaginar então que o movimento ele comece a andar assim, tá? Chegue no final do mês de agosto, ali por dia 21 de agosto. Tem duas formas de price action aqui, aliás, três, que eu acho interessantes vocês memorizarem para vocês se prepararem para o próximo mês, tá? De setembro, que tem tudo para ser o mês de maior apertamento quantitativo recente, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Se o preço sair desse canal, tá? Sair desse canal, voltar para o suporte, volta para a resistência e começa a perder esse fundo anterior aqui, nós vamos buscar esse fundo anterior aqui, ó. Tá? Esse aqui, lá de baixo, 17 mil dólares. Isso no caso do BTC, a moedinha da praia, tá? Então, se ele perder, voltar aqui, não passar esse canal aqui, tá? Ele vai entregar a queda até 17 mil dólares. Isso é importante. Então, a minha perspectiva é triângulo simétrico se formando ao longo desse mês. E o preço, se ele perder e retestar como resistência, ele iniciar a baixa, retomar a tendência de baixa até entregar lá embaixo. Se ele perder temporariamente e em setembro ele conseguir voltar para dentro do canal e fazer romper essa resistência aqui, servir como suporte, ele vai conseguir provavelmente entregar para nós o preço do Bitcoin ainda em algum mês desse ano, setembro talvez, ou outubro ou novembro, o preço dentro desse range aqui que é 28 mil e 32 mil, tá? Então, se ele voltar, se ele cair, perder e ele não testar como resistência e ele voltar para dentro do canal de alta, ele vai entregar alta até lá nos 32 mil, tá? Eu acho muito difícil o mês de agosto ser o mês de alta, tá? Acho muito difícil. Mas tem ainda essa possibilidade. Ele segura aqui, na metade desse canal, rompe primeiro, vai lá para 28, 29 mil já esse mês, tá? Lateraliza e aí ele começa a retomar a tendência de baixa. Então, são esses três price action que eu tô mais assim indicado, tá? Um mês em que o agosto ele seria de alta, entrega de alta para depois perder lá na frente. Um mês o price action de alta, de tentativa de ele vir para essa região. E uma em que ele perde essa estrutura, esse canal de alta e testa como resistência. Já agora no curto prazo, tá? Se dependendo de como for a abertura do mercado na segunda-feira, ele já pode vir até aqui os 21.800 e provavelmente se segurar, tá? Mas se ele perder, e se isso acontecer dentro desse mesmo mês, a minha expectativa seria essa. Eu ainda tenho expectativa de lateralidade e acumulação lateral no preço do Bitcoin. No gráfico do Ethereum, gente, e eu vou explicar o porquê, tá? No gráfico do Ethereum, para mim, isso aqui é uma barra de exaustão, tá? Então, por exemplo, ele teve a abertura semelhante à do BTC. Tem o lançamento do The Merge. Então, o Ethereum está um pouquinho mais forte que o Bitcoin agora no curto prazo. Né? A mesma coisa a Matic. A Matic está mais forte que o Ethereum, que está mais forte que o Bitcoin, porque eles têm fundamentos de entrega de updates do projeto, desses projetos. Tanto a Matic, com seus ZK Rollups, e assim por diante.
Então o Ethereum ele tá bem forte, tá? Mas percebam que eu expliquei para vocês, né? Eu acho difícil ele passar dessa região de Smart Money aqui, ó, que é uma região de resistência dos $1.800. Eu acho muito difícil ele passar dessa região. E para mim aqui ele ameaça fazer um bull trap em breve, encerrando o rally de alta do Ethereum, tá? Onde é que no máximo ele iria se o BTC conseguir romper aí temporariamente até os 25, 26 mil? Olha, no máximo eu acreditaria que o preço do Ethereum ele chegaria até $2.100, não passando de $2.100, tá? Então, se ele conseguisse romper, adentrar essa região de Smart Money, que está controlada aqui por vendedores, se ele chegar no máximo, eu acho difícil ele passar dos $2.100, tá? Eu acho que vai chegar nos $2.100 e vai arrefecer, vai cair, tá? Então, eu acho que o preço, essa alta, esse rally de alta que a gente vê aqui, por causa possivelmente do demerge ou qualquer coisa do tipo, eu acredito que ele vai no máximo. Eu já acho que a resistência máxima dele é 1.780, tá? Sendo bem claro, eu já tô na expectativa de que abra segunda-feira ele devolvendo essa alta aqui e perdendo essa mínima aqui, tá? Então, se alguém estiver apostando em alta, abriu long nessa barra aqui, tome bastante cuidado, porque é difícil ele ter uma continuidade de alta aqui.